Eu. Então, bom. Bom dia, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui reunido. Vamos agora debater o capítulo 18 do Transição Planetária, né? Eu tentei reorganizar novamente o estudo do capítulo, né? Para a gente rever novamente esse capítulo com mais calma e com mais detalhes, especificamente alguns pontos que eu acho que merecem, né, digamos assim, uma atenção mais especial. Pois bem, a página de hoje eu gostaria que algum voluntário fizesse, né? Como sempre, escolha à vontade. Não tiver, eu tenho aqui Minutos de Sabedoria, mas se quiserem ler alguma coisa, pode ler à vontade, quem achar conveniente. Dou-lhe uma, quem vai? Dou-lhe duas. Vai com Deus. Então, peraí, deixa eu me organizar aqui. Pode ser Minuto de Sabedoria? Pode ser qualquer coisa, amiga, até um poema. Então, vamos ler Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, e eu vou abrir aqui aleatoriamente. Caiu na lição 169, que nos diz assim: o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Nossa, que lindo. Pode, quem quiser fazer a prece, pode fazer. Posso fazer, Leonardo? Pode. Meus queridos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão querido e amado Mestre, e dizer assim: amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui neste grupo reunidos em Teu nome, Senhor, para darmos início a mais um estudo, a continuidade do estudo do livro Transição Planetária. Que o Senhor nos ampare o nosso irmão Eunápio, que vai conduzir esse estudo. Nos abençoe, Senhor. Somos gratos por tudo. Muito obrigada, Senhor. Seja conosco, que o Teu amor nos invada, nos abençoe e nos ilumine a todos nesta tarde de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma pequena recapitulação do capítulo 18, né? Novamente eu peço para vocês a compreensão, quando der umas 5 horas, mais ou menos, 5h05, eu saio daqui e vou para o meu celular e a gente vai conversando, né? Eu espero que vocês compreendam isso. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 18 do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Agora nós vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Nossas observações sobre o estudo, sobre o capítulo. Reflexões e diálogos profundos. Há alguns parágrafos que eu precisei recolocá-los novamente aqui, que eu achei de suma importância, né? Dentro do capítulo. Então, vamos ler e aí vamos tecer alguns breves comentários. Inicialmente, ante a indagação de Yvonne sobre o preparo para novas experiências, Dr. Silvio responde
o seguinte: o nosso propósito com as informações apresentadas, não apenas no capítulo, tá, pessoal? Eu acredito que essas informações é no decorrer de toda a obra, né, de todo o livro. É o de despertar todos os sentimentos de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra, né? Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que, no início, Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros que, em nome de defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfaimados com as hostes sobre os cemitérios culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para aturdir a conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se a fim de beneficiar a humanidade como um todo. E eu me lembro que nós tínhamos conversado sobre isso, e isso é importante nós salientarmos, que essas cruzadas, que foram mais ou menos durante quase 1000 anos de cruzadas, né, várias cruzadas existiram, foram justamente esse movimento religioso, né, e militar que sai da Europa, da Inglaterra e da França, principalmente, né, e tentam ir, e vão até Jerusalém, até o Oriente Médio, reconquista aquela região, até então, né, dos muçulmanos, né, que a partir mais ou menos dos anos 600 depois de Cristo, com Maomé, começa uma nova religião e tomam, né, toda aquela região, formando um califado, tomando posse. E esta posse não foi muito bem vista, digamos assim, pelos europeus durante o primeiro milênio. E aí fizeram o máximo possível para poder reconquistar toda aquela região, com muitas mortes, com muitas guerras e tudo que disso deriva, né? E ele pontua justamente sobre isso, que deveria ser um movimento de união, deveria ser um movimento de troca cultural, e não apenas um movimento militar, de cunho militar e de uma pseudo-religião, religioso, né, de poderio. Mas, infelizmente, não foi. Eu gosto de sempre traçar a informação de que esta mesma ideologia de união, esta mesma ideia de troca de culturas, foi o que insuflou, digamos assim, Carlos Magno, foi o que insuflou Alexandre o Grande, estou com Carlos Magno na cabeça, Alexandre o Grande, né, e um grande Império Romano. Mas, infelizmente, novamente, esses erros foram cíclicos, né, da barbaridade, do militarismo, do poder temporal. E ele pontua aqui nesse livro que todos os problemas, hoje em dia, que nós observamos, novamente, entre Oriente e Ocidente, seja eles problemas econômicos, seja eles problemas relacionados, né, a homens-bombas, ao terrorismo, são ainda resquícios daquela época, daqueles disparates feitos tanto nas cruzadas quanto na Inquisição, que ele vai pontuar aqui no próximo capítulo, no próximo parágrafo. Fala, meu querido Marcos. Donatio, eu tenho uma pergunta aqui, cara, que está me deixando um pouco com a pulga atrás da orelha. Você falou agora que as cruzadas, de acordo com o plano espiritual, o movimento ou aquilo que gerou as cruzadas era para ser algo bom, era para ser uma troca cultural, que era para ser, ou até mesmo proporcionar a união de duas culturas diferentes, né? Certamente. E isso em algum momento se perdeu. Você tem alguma ideia, você tem isso claro em que momento se perdeu e por quê? Se perdeu simplesmente pelo mesmo motivo que se perde até hoje, por arrogância, por orgulho, por egoísmo dos homens,
né, pelos dirigentes dos reis daquela época, né, pela Europa completamente fragmentada, uma Europa completamente pobre, digamos assim, louca por riquezas, né, que tinham naquela região do Oriente. Então, por tudo isso, por cobiças, por tudo isso, que infelizmente ainda hoje ecoa no coração dos homens, é porque se perde. A ideia sempre é nobre, da mesma forma que Emmanuel deixa claro lá em A Caminho da Luz, que a ideia é muito nobre, digamos assim, quando há as grandes navegações, né? Mas, infelizmente, chega-se aqui e mata-se a metade dos ameríndios, né? Mais da metade dos ameríndios morrem, simplesmente por cobiça, né? Pela guerra sem motivo algum, né? Apenas o motivo de ser mau, ignorante, orgulhoso e preconceituoso, tá entendendo? Infelizmente. Obrigado. Tranquilo. Mais alguma colocação? Tranquilo? Então, continuando. E segue o instrutor. As tropas espirituais inferiores, que no momento semeiam a hediondez no planeta, têm algumas de suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura nos cárceres infectos ou foram queimados vivos, após sofrerem todos os tipos de martírio. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478, em Espanha, e 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal fixada por Sixto IV no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e as outras autoridades eclesiásticas permissivas. Então, esse parágrafo é bem interessante, porque ele pontua que o Papa Sixto IV, a partir de 1478 de novembro, né, dá início, digamos assim, à Grande Inquisição. Essa Grande Inquisição, inicialmente, foi para perseguir judeus, cristãos novos, né? Que eu quero cristãos novos, eram judeus, né, que se convertiam ao catolicismo, mas se convertiam meia boca, né? De vez em quando faziam seus rituais mosaicos, porque apagar quase 2.500 anos de tradição fica difícil, né? Aí eles continuavam com suas tradições, e isso nunca foi muito bem visto, né? Nunca foi bem visto pela igreja naquele momento, e alguns rabinos, e aproveitando-se também da ideia de que muitos judeus daquele momento tinham, como tem até hoje, né, um tino para comércio muito grande, né, eram donos de grandes armazéns, eram donos de navios e tudo mais, então junta-se naquele momento o útil e agradável na ideia, né, orgulhosa e preconceituosa dos reis e dos sacerdotes da Igreja Católica naquele momento, para poder perseguir, né, os judeus, e não apenas eles, como os resquícios dos mouros, e fazer, e não apenas matá-los, né? Não apenas humilhá-los, muito mais do que isso, ficar com seus bens. Isso, na realidade, era o mais importante. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, usa a mesma coisa, né? Usa a mesma coisa. Desculpa dos judeus de Hitler na Segunda Guerra Mundial, também era isso, né? Fica com os bens, né? Quanto ouro, quantas obras de arte, quantos bens de judeus, empresas ficaram no poder do Estado nazifascismo de Hitler. Pois bem, então isso é interessante nós pontuarmos isso também, que no mundo astral inferior, estes, e não apenas estes, tá? Ele só está pontuando alguns aqui, existem outros, certamente, que se juntam, né, a esta horda de sombra para poder, desde então, fazer o mal e diminuir, digamos assim, o império solar das legiões do Cristo na Terra. Até hoje isso ocorre. Inclusive, muitos estão reencarnados, né, no nosso planeta ainda, e alguns possivelmente ainda estão dentro da Igreja Católica, ainda estão dentro da Igreja Evangélica, da Igreja Neopentecostal, estão dentro do Espiritismo, porque não, ora, nós seríamos diferentes? Não, não seríamos diferentes, sem dúvida alguma, estão lá dentro.
né? Colocando uma ideia diferente, uma palavra errada, enfim. E nós precisamos ficar atentos sempre, atentos sempre. Pois bem, vamos lá. Alguma pontuação? Alguma colocação? Só para complementar esse parágrafo que você comentou agora, Marcos e eu tivemos oportunidade de conhecer Segóvia, na Espanha. Aham. E é onde justamente a rainha Isabel, a católica, foi coroada, Sim. enfim, de onde ela governou, né? E existe um pequeno bairro muito próximo, inclusive, da catedral principal ali, onde, né, do castelo mesmo, do próprio castelo que existe ali, onde eles viveram, e é chamado de bairro judeu. E eles transformaram aquilo num grande monumento tombado historicamente. Que é perto do duto, né? Acho que até próximo do duto, né? Isso. Daquele duto. Não, na Isso. verdade o aquaduto ele está mais para baixo, assim, mas Tá mais para baixo, né? o bairro ele fica um pouquinho mais acima, próximo, indo na direção do castelo. São as portas baixinhas, né? As portas Isso, baixinhas. exatamente. E eles, na verdade, fizeram isso assim, tem lá uma placa dizendo que é uma forma de se desculpar, né? Que a cidade se desculpa pela perseguição que ocorreu naquela época, enfim, pelas torturas e tudo mais, né? De certa maneira, a gente viu isso em Toledo também, as sinagogas, né? E próximas ao centro, numa condição de destaque, é como se houvesse a necessidade de reparar algo, né? Dando destaque à cultura e à religião judaica. Só para... Eu particularmente, né? Particularmente é redundante, né? Mas enfim, é para deixar claro a minha opinião sobre algumas coisas. Isso é muito interessante, essas ações. Essas ações são interessantes, mas uma ação mais primordial é justamente o respeito mesmo, no dia a dia, no cotidiano. Isso às vezes as pessoas esquecem, né? Infelizmente, aí faz uma pintura bonita, aí faz uma escultura bonita, aí organiza um bairro lá, mas por dentro ainda continua o rancor, o medo, a raiva, né, o orgulho, a vaidade, enfim. Faça as duas coisas, né? Faça as duas. Preserve a história, a parte histórica para os estudos e para o nosso deleite, né? Por que não? Mas também preserve a paciência, a tolerância, a compreensão, né? Com as coisas diferentes. Junta-se os dois, talvez seja isso o mundo que nos espera nesse mundo próximo, nesse novo gerar, né? Nesse mundo de regeneração, né? Gerar esses novos conceitos. Pois bem, então nós temos nesse capítulo, em quase todo o livro, essa tríade interessante que se conecta, né? O arrependimento, a expiação e a reparação, né? Eu preciso ter essa tríade para poder fazer com que esse espírito evolua, né? Esse espírito tome consciência dos seus erros, né? E dessa certa forma o mundo tenha mais um preparo, seja mais arado, digamos assim, para as próximas sementes, as próximas flores de uma geração mais interessante no mundo novo. Então, essa tríade, o espírito em processo de evolução, ele precisa passar. Ele precisa arrepender-se do problema, né? Ele precisa expiar aquele problema dele, né? No sentido de compreender o erro através de uma dor, né? Por escolha dele, se ele chegar a isso, e assim reparar aquele dano, reparar aquele erro internamente, primeiramente, e depois com os outros, né? Porque não adianta eu só reparar com o outro se eu continuo a mesma coisa interna, né? Não adianta eu fazer remendos em roupas novas, né? Não adianta. Eu preciso primeiro, eu gosto muito da ideia de que a evolução espiritual é a única coisa só egoísta, no sentido que é só você que tem que resolver. A evolução espiritual é sua, não é de ninguém, é sua.
passa pelo coletivo, mas é seu. Essa evolução passa pelo coletivo, mas é você, é só você. Eu não vou poder evoluir pela minha esposa, a Cris não vai poder evoluir pelo Marcos, né? Enfim, eu não posso evoluir. É uma evolução, cada um na sua. Por mais que passe pelo coletivo, passe pela convivência, porque é o outro, é o espinho do outro que vai me dizer o que eu devo melhorar ou não. Mas, enfim, esse capítulo, ele soa muito bem isso. Arrependimento, expiação e reparação. Naquele momento, né, naquele momento da narrativa, os problemas que eles estavam narrando dos capítulos anteriores, né, dos problemas do tsunami, dos problemas sociais envoltos naquele processo, estava tudo aí dentro, né, dentro dessa tríade de ideias. Do arrepender, da expiar aqueles espíritos para poder reparar erros possíveis, inclusive erros desses espíritos que estão lá, né, enjaulados em seus orgulhos e suas dores desde as cruzadas. Olha, veja só, ele pontua outra organização de pensamento que eu achei interessante. Os acontecimentos infelizes do globo, daquele momento e até hoje, né, eles precisam despertar sentimento de responsabilidade em cada um de nós. É um sentimento de responsabilidade que esses acontecimentos infelizes devem provocar em todos nós. Então, quando Zé Luiz ele fica com os olhos cheios de água quando toma sua vacina, passa muita coisa pela cabeça dele, né? Inclusive, certamente não passou no momento, deve estar passando com o decorrer dos dias, falando, caraca, o ser humano tomou consciência em um ano de poder fazer alguma coisa que ajudasse todo mundo. Por mais que tenha dinheiro envolvido nisso, que nós sabemos que tem, mas é uma responsabilidade se debruçar cientificamente sobre um problema para poder resolvê-lo mais rapidamente. Isso toca no coração, né? Isso é caridade, no sentido de que o indivíduo lá passou quase não sei quantos meses trancafiado no laboratório para descobrir uma vacina específica para um vírus que está matando milhões. Então, esses acontecimentos infelizes servem para isso, para que cada um de nós, né, se situe e se responsabilize por algo. E dentro do capítulo, não fugindo do livro, as sequelas da Cruzada e da Inquisição e de outras possíveis, elas possuem uma relação causa e efeito para aqueles espíritos envolvidos nesta obra, especificamente. Ensejando o reparo de erros do passado, né? Então, por exemplo, um tsunami, para os espíritos que estão envolvidos nessas causas de reparos sentimentais, reparos entre um e o outro, uma tsunami como essa pode estar dando a possibilidade desses espíritos se reencontrarem, se ajudarem mutuamente, das nações se ajudarem mutuamente, né? Nações, por exemplo, quem sabe lá Deus, se alguns espanhóis reencarnados nas cruzadas, né? O português, o italianos ou franceses daquela época estavam lá reencarnados na região das Filipinas, estavam precisando de uma ajuda material, de uma ajuda agora. Aí vai o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, que poderiam ser judeus, poderiam ser outros, enfim, a gente não sabe, estão lá amparando, ajudando, fazendo ONGs, distribuindo alimentos, enfim, tudo serve para isso. Nada é o acaso na economia divina, principalmente no momento como esse de transição planetária. Aí Ivo pergunta ao nobre colega, e como poderíamos realizar esta programação? Qual? Voltar aqui, ó. Esta programação de reabilitação aqui, ó. Como é que nós podemos fazer esta programação de reabilitação aqui, ó? Essa daqui, ó. Aí o Ivo responde. Aos espíritos do Senhor, que são os evoluídos, compete atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado e voluntários de Alcione. E de outros orbes, certamente. Não tem só Alcione, não. Alcione é a estrela, tá, pessoal? Não é orbe, não, tá? Não é um planeta, é estrela. Eu acredito que ele deve estar falando aqui do sistema de Alcione, mas vamos lá. E quanto a nós, orbes e mortais, nós é ninguém. Zé,
né? Se você não, tá? É Zé genérico, Zé ninguém, tá? Não é contigo não, pelo amor de Deus. Melhorar a condição psíquica do orbe. Olha só, melhorar a condição psíquica do orbe. O que é isso? O que é isso, melhorar? É passar por uma situação como essa e tentar não ter medo. Tentar não entrar no pavor, na onda da desesperança, da agonia. Você tentar melhorar o seu mental, que vai influir no teu sentimental, no teu corpo, nas tuas ações, é de suma importância para poder preparar também, ajudar nessa grande programação. E assumir responsabilidades. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade de cada um? Não apenas responsabilidade cívica, não apenas responsabilidade familiar, muito mais uma responsabilidade dentro da cadeia universal da Terra. O que eu posso fazer de melhor? Né? Será que eu consigo não emitir mais medo na minha cabeça, tentar controlar as minhas emoções para que nobres sentimentos surjam? Pois bem, se eu consigo fazer isso diuturnamente ou dentro do compasso adequado do meu estado evolutivo, estou lá eu ajudando sim. Estou lá eu ajudando sim no processo de evolução, de preparação para que os grandes mentores, né, possam reencarnar na Terra e acelerar o progresso desse orbe. Pois bem, e ele fala, somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Ele continua mais um pouco, ele começa, sobre esta preparação, ele visita 2 locais. O primeiro local que ele visita é uma casa modesta, né, onde está sendo preparado uma reencarnação de um espírito nobre. Esse casal ele frequenta um centro espírita e vive numa região bem modesta do subúrbio de uma grande cidade, que ele não disse qual era. Pois bem. E logo depois, ele vai para uma outra casa, um outro apartamento, já em classe média. E é aqui que eu vou pontuar, porque tem algumas coisas interessantes. Nesse ínterim, alcançamos um apartamento no centro da cidade, um edifício de classe média, e adentramos-nos. Podia-se respirar a psicosfera de paz sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, sendo recebidos à porta pelos residentes risonhos, em parcial desdobramento, pelo sono fisiológico que nos pareciam esperar, embora eu não tivesse a ideia de que iríamos ali. Dr. Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura. Dificuldades iniciais que inibiam o cavaleiro haviam se tornado motivo de sofrimento, que foi ultrapassado mediante uma cirurgia de pequeno porte, a que se houvera submetido com excelentes resultados fazia pouco tempo. Então ele estava com problema para engravidar, né? Os dois tentavam, mas não estavam conseguindo. Certamente ele foi ver o problema estava dele, ele precisou fazer uma pequena cirurgia. Pois bem, naquela noite, após a comunhão sexual, que se facultaram, aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho para aconchegar-lhe aos seus cuidados. Dr. Silvio aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimento no aparelho genésico, né?
O geneticista sábio explicou-nos que se tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides. Geralmente são entre 200 e 300 milhões de espermatozoides por cada ejaculação, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero, com capacidade de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Aqui um comentário bastante rápido, desculpe, Anap. Tá. Mas é impressionante, eu não tinha ideia da quantidade de espermatozoides e da capacidade deles sobreviver no período de 48 horas. Não, você não. Para mim foi impressionante. Espera ainda aqui, o trem está andando, calma. Eu vou dar mais detalhes. Esclareceu-nos que no processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas, quando o selecionado rumo em viagem ascensional pelo tubo vaginal, atravessando o colo do útero, a fim de poder penetrar na trompa de Falópio, aqui, ó, onde se dará o encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Vamos lá? Pois bem. Olha só que coisa interessante, né? Você tem os ovários, a mulher, você não, desculpa, a mulher tem os ovários, né? Desculpa, os ovários, né? Os ovários é uma glândula mista, por assim dizer, né? Ele produz os hormônios internos, né? Nessa região ele produz os hormônios internos femininos e ele produz algo externo. Esse algo externo que sai dele, né? Cai nessa cavidade é justamente o óvulo. Tudo bem? Geralmente, a mulher, desde quando nasce, já tem os seus números específicos de óvulos para poderem chegar na fase adulta, na adolescente, 13, 14 anos, quando começa o processo de menstruação, começa a organização dos hormônios, ela começa a, geralmente, de uma trompa ou de outra, de um óvulo, de um ovário ou de outro, né? Alternadamente, às vezes, né, a maioria das vezes, sai um óvulo especificamente. Um óvulo que poderá ser fecundado por um espermatozoide. Pode ter 2 óvulos? Pode. Pode ser fecundado mais de um espermatozoide? Pode. Mas isso a gente entrar muito em detalhe, não acaba esse nosso bate-papo hoje. Só estou dando informações que eu acho interessante. Pois bem, então, geralmente, se não fosse os medicamentos para controlar a periodicidade, né, se fosse deixado na natureza convencional sem os medicamentos, próximo da lua cheia, geralmente a mulher ela libera o seu óvulo. Pois bem, há toda uma sincronicidade. Tem uma teorias antropológicas que falam muito sobre isso, o porquê da lua cheia. Pois bem. Engraçado é que, por exemplo, quando você... aqui está a ejaculação, tem uns 200 a 300 milhões de espermatozoides. Nós sabemos que quase 20%, 30%, 40% consegue realmente entrar na cavidade uterina e subir. Eles sobem, mas eles sobem não à toa. Atentem, a vagina tem um pH ácido, então eles têm que passar pelo pH ácido. Existe um muco cervical, que é o muco aqui do útero, que é um muco que gruda os espermatozoides. Eles têm que passar por isso também. Além disso, esse tecido aqui, ó, esse tecido aqui, é como se fosse, não é não, tá? Mas é como se fosse uma fibrazinha, ó, cheia de ondinhas, tá vendo? Cheia de ondinhas. É como se fosse cheio de ondinhas, né? É uma escova de dente cheia de ondinhas, são os cílios. Esses cílios, eles fazem um só tipo de movimento, de cima para baixo. Por quê? É quando o óvulo sai, o óvulo está aqui, os cílios começam aqui, eles vão movimentando esse óvulo até chegar aqui, mais ou menos. Tudo bem? Então, ele sai daqui para cá como? Nadando? Não. O bicho não tem nada para nadar, o óvulo é só uma bola. O que é que empurra ele? Esses cílios, desse tecido que está aqui. Então, os espermatozoides têm que passar contra a maré, completamente a correnteza contra a maré, para subirem na trompa, mas subirem por aqui e fecundar o óvulo especificamente. Tudo bem? Leonardo, só uma dúvida.
A gente sabe que esse processo é puramente biológico, mas não havia uma ingerência espiritual / magnética também, promovendo é um processo quase estoico, né? A natureza é divinamente maravilhosa. Deixa eu Mas molhar o bico. não há o componente espiritual também nesse processo, magneticamente falando? Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico, homem. Pera aí, aguenta a mão, segura aí. Não sou chafariz, cara. Vamos molhar o bico de ninguém. Aguenta a mão. Pergunta Beleza? pergunta de cunho biológico, rapidinho. Quanto tempo, se por exemplo, os espermatozoides eles têm a capacidade de sobrevida de até 48 horas, quanto tempo de vida tem um óvulo? Não, um óvulo ele geralmente demora um pouquinho mais, né? Tanto é que o processo de menstruação é justamente isso, né? É tudo que estava aqui, que não foi preparado, que não teve a fecundação, você cai, né? Via gravidade, e o ovário expulsa tudo isso, e por causa da menstruação, que é justamente isso, porque não houve fecundação. Então, geralmente, o tempo de duração dele sai daqui até aqui, ele demora geralmente mais de 10 horas, né? São geralmente 2 dias, aproximadamente, acredito eu, né? 2 dias. Não tem uma hora certa, um tempo certo, mas é bem maior do que o tempo dele, do espermatozoide. Tudo bem? Pode ser 2 dias. A Cris aqui ela está comentando comigo que pode chegar até 5 dias, né? Que normalmente é 2 dias. Eu acredito que sim, eu não duvido, não. Não, isso o período fértil pode chegar a 5 dias. 5 dias. Pois é, se o período fértil pode chegar até 5 dias, muito obrigado, Cris. Se o período fértil pode chegar a 5 dias, o que é o período fértil? É o tempo que ele sai daqui, olha só, o óvulo sai daqui pela taxa hormonal muito grande, sai daqui e o óvulo está aqui, está saindo, até chegar aqui. Se chegar aqui não foi pego por nenhum espermatozoide, toda essa camada do útero vai embora, cai na menstruação. Entendeu? Muito obrigado, Cris. É por aí. O tempo, né, é maior que o tempo do espermatozoide de vida, certamente. Então quer dizer que no meio do caminho de onde ele está agora até chegar no útero, ele pode ser fecundado, é isso que você está dizendo? Pode. E ele pode ser fecundado. Uma vez ele sendo fecundado, ele precisa descer até aqui, né? Porque senão pode ter algumas gravidez, algum processo que ocorra por aqui e dá que chamar gravidez ectópica, né? Aí tem que proceder a cirurgia, porque senão pode matar até a mãe, né? Então ela tem que descer até aqui. Gravidez de trompa que a Cris está falando aqui, né? Também ectópico de trompa, enfim, cada um chama, mas enfim, interessante. Então vamos lá. E esse milagre, eu vou continuar, esse milagre cresceu lúcido é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, qual ocorre igualmente com ligeiras diferenças nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gametas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais, que sabemos serem estabelecidas graças à lei de causa e efeito através do perispírito. Então, o perispírito, né, ele que magneticamente atrai para si, quando há, né, o processo de ejaculação e o óvulo está lá esperando, ele atrai para si aquele espermatozoide que possui o cabedal de informações gênicas mais interessantes para ele. Porque 200 milhões, atentem, 200 milhões de espermatozoides são diferentes, tá? Há uma diferença muito grande entre eles. E isso é bom nós atentarmos sobre isso. Vamos lá. Isto posto, ele acercou-se da senhora e aplicou a mão com as palmas estendidas para baixo. Para baixo, como se estivesse anulando a organização material e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide que fosse portador de alguma das suas e das características biológicas do pai. Olha só que coisa interessante.
Então, o espírito próximo, né, à mãe, nesse processo de reencarnação, numa programação reencarnatória, tudo bem? Ele vai tentar lá se sintonizar com força do pensamento, com a ajuda dos espíritos, né, geneticistas e espíritos que coordenam todo esse processo, para que 1, 2 ou 3 espermatozoides possam ser escolhidos magneticamente, é a resposta do Luciano, né? Dentre todos os que estiverem por lá, todos aqueles que não conseguiram chegar ao óvulo, para poder fecundar o óvulo e assim trazer todo o cabedal de informação gênica necessária para a reencarnação daquele espírito. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, outra. Se são milhões de espermatozoides, eu gostaria de tentar entender como que pode ocorrer que 3 podem ser escolhidos como aqueles preferenciais e, de alguma maneira, eles vão também ter a preferência no caminho para o óvulo. Como Isso, você... É isso que você... Mas você não consegue entender a parte biológica ou a parte espiritual? ambas. A parte biológica é simples. Eu falei, existe uma série de empecilhos, de dificuldades. A natureza é muito... olha só. O ser humano evoluiu de tal forma que uma mulher, ela não pode, ela fica muito difícil para ela, e até para a constituição orgânica dela, ter gêmeos, 2, 3, 4, 5 filhos de forma natural. Tudo bem? Diferente de um gato, de uma cadela, certo? A gata e a cadela, eles podem, olha só que coisa louca, eles podem cruzar com vários parceiros diferentes, né, cachorros ou gatos diferentes, guardar o sêmen num local específico, dentro lá deles, aí sim, e fecundando o que acha conveniente. Por isso tem 12, 7, porca, a mesma coisa, 12, 13, 14, 15. O homem não pode fazer isso. Então, o que acontece? Olha só, ao mesmo tempo que a mulher não pode ter vários filhos, né, de uma só prenhez, digamos assim, só gravidez, não pode ter, porque organicamente fica complicado para ela, o homem ele precisa garantir que, num determinado curto período de 5 dias, de um tempo específico, ele consiga possibilitar geneticamente, né, a perpetuação da sua espécie, do seu gene. Como é que ele faz isso? Ele joga milhões de espermatozoides, né, para poder conseguir fecundar um óvulo apenas. Mas, ao mesmo tempo, a mulher precisa impedir várias fecundações. Então, o que ela faz? Organicamente, existe uma série de dificuldades, de empecilhos, para que milhões de espermatozoides ou vários espermatozoides cheguem lá na trompa de Falópio, cheguem no óvulo e fecunde ele. Ao mesmo tempo, existe um outro fator evolucionista. Dos 200 milhões de espermatozoides que saem na ejaculação, não são 100% todos bons, não. Tem muitos com problemas. Tem muitos mal formados, né? Tem muitos defeituosos, certamente porque é uma produção contínua. O homem é uma produção contínua, né? E isso é interessante, porque seleciona um material genético mais interessante da natureza. E, ao mesmo tempo, o espírito ele atrai para si, né, para o processo de fecundação, né, o perispírito dele, é onde está o DNA de suas existências, né, de sentimentos, de relações que precisam ser provas, expiações, tudo que precisa ser organizado, está lá no perispírito dele, né, digamos assim. E ele atrai para si, né, magneticamente, aquele espermatozoide mais interessante, da mesma forma que a mulher, num determinado período, ele pode até fazer com que um óvulo ou outro possa ser escolhido e sair por esse processo de fecundação. Posso continuar? Então, vamos lá.
Então, aqui uma... Desculpe. Porque algumas perguntas não querem se calar. Então, na verdade, esse processo é um processo da própria evolução da espécie humana, mas não é um processo aleatório, involuntário. Há uma inteligência superior que coordena todo esse movimento. Isso, mas sempre há. E que autoriza o espírito reencarnante, assim como os pais já encarnados, os pais encarnados de uma forma inconsciente e, entre aspas, involuntária, que é o processo autômato. É o próprio organismo que comanda isso. E o próprio espírito reencarnante, ele tem uma ascendência, digamos assim, entre aspas, superior nesse processo seletivo. Tá certo? Sim, mas sempre há. E isso eu estou pensando numa programação reencarnatória. Mas, como eu falei no ano passado, pode ter reproduções, pode ter reencarnações que não são programadas, são apenas magnéticas. E aí fica dentro do magnetismo puro e simples, digamos assim, que, obviamente, também não está ao acaso. Né? Aqui, por exemplo, é uma fotografia de microscópio eletrônico que nós vemos vários espermatozoides, né, tentando entrar num óvulo, mas não consegue. Não consegue, porque, além de tudo isso, o óvulo ele tem uma proteção chamada corona radiata. Né? E quando o espermatozoide entra, ele libera uma enzimazinha que vai quebrar parte dessa corona e ele é sugado para dentro do óvulo imediatamente, e aí acabou. Os outros morrem, né? Tudo dentro do óvulo, da região do ovário, né? Aliás, do útero, onde se encontra. Tudo bem? Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa dos espermatozoides e se fixou em um pequeníssimo gameta, que também absorveu a luminosidade agora em tom azul. Olha só, vitalizando e fazendo disparar do grupo em que se encontrava submerso. É esse que vai disparar com mais energia para encontrar lá o óvulo. Inicia-se o processo que culminaria no momento de fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcida, que é aquela parte da zona externa do óvulo, produzindo a reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura normalmente uns 20 minutos. E do posterior deslocamento do ovo para a implementação da câmara uterina, porque o óvulo tem que sair, como eu falei para vocês, da tuba, da estômago de Falópis e até o útero, e se fixar no processo que chamamos de nindação. Oi? Escuta, nesse ponto específico, né, já desde a outra semana é que eu me peguei. Porque, veja bem, o perispírito aí, né, se liga pela vontade ao gameta masculino, ao espermatozoide. Né, que depois esse espermatozoide, por conta dessa força magnética que é imprimida aí pelo espírito, né, pelo perispírito, vai ser o que vai fecundar o óvulo. A minha pergunta é, você sabe dizer se é sempre assim? Ou seja, se o processo se dá sempre primeiro no gameta masculino para depois o gameta feminino, ou isso pode acontecer de forma diferente? Você já leu isso em algum lugar? Não, o que eu li sobre algumas coisas, Marcos, é justamente isso, que quando nós trabalhamos com programação reencarnatória, ela fica geralmente nesse processo. Você tem, atente que ele só está projetando o perispírito, o chakra frontal dele, né? Aqui, ó, o chakra o chakra cerebral, né? Que esse chakra escolhendo um ou dois espermatozoides no máximo, ou um especificamente, que é ele que vai. O perispírito ainda está tentando, ele ainda vai passar, por exemplo, por um processo de diminuição do perispírito, como a gente vai ver daqui a pouco, em X-mundo, né? Para poder acoplar-se ao zigoto, né? Que é justamente ao óvulo fecundado, né? O que eu sei é justamente que nesse ambiente de coordenação, de programação, ele dá primeiramente pelo espermatozoide. Agora, eu não vou deixar de acreditar que há também influência na mulher, dias antes, para a escolha específica de um óvulo especial, de um óvulo ou outro especial. Eu acho que aqui não é uma matemática, aqui é um quadro específico dessa situação. Então,
deve certamente acontecer uma variabilidade muito grande, mas tudo dentro disso daí, não vai fugir muito disso, né? Ou o espírito influencia só o espermatozoide, ou o espírito só influencia o espermatozoide conjunto com a mulher, com o óvulo, ou não há influências nenhuma, porque não há programação, é tudo magnético, o espermatozoide que pegou, magneticamente pegou, e aí vai reencarnar magneticamente dentro das probabilidades de ação e reação, enfim, isso são possibilidades, é um caso específico que ele está narrando, está entendendo, Marco? Perfeito. Isso vem também, na minha cabeça, clarear um pouco uma palestra da Nete Guimarães, onde ela fala que o espírito, quando ele chega a um certo grau de desenvolvimento, quando ele reencarna, a vontade dele assim, supera as questões hereditárias. Isso mesmo. Ela pode Isso mesmo. Ela dá até o exemplo de um rapaz que nasceu num país nórdico, com todas as características de um egípcio, e até a alcunha dele era de o egípcio. Ele não aprendia o francês de jeito nenhum, e ele, com poucos anos de vida, ele não conseguia falar direito, e quando ele estava adulto, ele um belo dia entrou no escritório do irmão, que era professor acho que de línguas antigas, uma coisa assim, e viu os hieróglifos, o hieroglifo lá, e decifrou e disse eu sei ler isso. E o irmão falou, que era bem mais velho, o irmão, eu já não disse para ele, não, mas eu sei ler isso. Então leia. E ele leu. Ou seja, era um espírito daquela época, ele era, inclusive, a reencarnação de um dos faraós, que veio ali para decifrar com o irmão aquela questão. Essa palestra está no YouTube, eu não me lembro o nome dela. Eu acho que eu já vi essa palestra, da NET. E aí, com esse capítulo e com as tuas explicações, eu estou concatenando uma coisa e outra e estou entendendo melhor. Desculpa te atrapalhando tanto. Vai lá. Vou ficar caladinho agora. Então, o tempo se carregaria do processo natural e, a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo que seria trabalhado pelo espírito. Então, psiquicamente, o espermatozoide com o óvulo estariam ligados no zigoto, que a gente chama de zigoto, que é fecundado, e a partir daí da reprodução celular, da organização orgânica daquele ser reencarnante, o perispírito é que iria fazer magneticamente todas as escolhas do DNA, das proteínas, para poder ser azul, castanho, tem problema de hemofilia, não tem problema, tem possessão de câncer, não tem, enfim, tudo isso está dentro do DNA perispiritual, que vai imprimir no DNA da matéria essas possibilidades todas. Olha só, assim que o espermatozoide entra, isso aqui é uma capa, né? Aqui é a cabeça do espermatozoide, assim que ele entra, essa cauda pode sair, ele quebra tudo isso daqui através de uma enzima, está lá dentro, isso aqui é todo um óvulo, que é muito maior do que o espermatozoide, é como se fosse muito grande mesmo, né? Eu não me lembro a dimensão, mas é uma dimensão mais de 1000 vezes maior do que o espermatozoide, é muito grande, realmente. Pois bem, entrou, fechou esse buraco, nenhum mais entra. Existem suas exceções, que são os gêmeos univitelinos e bivitelinos, mas isso é outra coisa. Vamos lá. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas as emoções e sensações. Poderia permanecer em atividades outras, no entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e, posteriormente, se daria a fecundação e, logo em seguida, por todo o processo do renascimento da carne. Isso aqui eu estou me lembrando da parte da reencarnação do Sigismundo, né? Que os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo, que durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecendo cada vez menos consciente. Ele vai se reduzindo até se acoplar por completo no óvulo, no zigoto, e aí sim começar
os 9 meses de gestação. Só trouxe aqui só para a gente lembrar. Fala, Marco. Muito legal isso aqui, essa imagem. Agora, a partir de que momento que eu inicia a miniaturização? Sim, ela pode se dar, ela depende de caso a caso. Nesse caso que a gente está narrando, né, ele começou justamente, vai iniciar após a fecundação, tudo bem? Tanto é que ele está, esse espírito, não Sigismundo, o outro que a gente está conversando no capítulo, ele está mandando no chakra frontal, escolhendo o seu espermatozoide e fazendo todo o processo. Né? Geralmente, para espíritos um pouco mais evoluídos, ele participa completamente do processo da reencarnação. Então, ele vai se dar, com o decorrer do tempo, essa minimização. Entendeu? Já como o Sigismundo, pelo jeito, né, espírito tão evoluído, ele precisava fazer isso um pouco antes, para que esses espíritos aqui pudessem fazer a escolha melhor do espermatozoide para poder fecundar o óvulo. Entendeu? Existem casos e casos. Beleza? Renato, só para pontuar, é importante dizer o seguinte, porque essa informação ela se desdobra em alguns vieses. Por exemplo, em nosso lar existe um local onde tem uma câmera de condensação ou miniaturização do perispírito, para os espíritos menos comprometidos que o Sigismundo. Então é importante fazer essa colocação, porque ele, no caso do Sigismundo, ele necessitava, devido ao seu grau de elevação moral, que não era tão elevado assim, desse processo, dessa concordância entre esses espíritos que estão no entorno dele, miniaturizando o seu perispírito. Mas são casos isolados, não é regra. Sim. Por isso que eu quis colocar aqui, que é justamente para a gente entender que existe uma miríade de possibilidades. Existe a possibilidade, mas todos se convergem em 2 grandes grupos. Aquele grupo de espíritos que participam ativamente do seu processo de reencarnação, porque possuem cabedal intelectual e moral para isso, certo? Exato. É disciplina mental para isso, e aqueles outros grupos de espíritos que não participam do seu processo de reencarnação. Né? Seriam as reencarnações compulsórias. Isso, que precisam de espíritos para organizarem nessa programação. Tranquilo? Então, vejamos. Os espermatozoides, nós temos metade dos cromossomos, tanto o óvulo quanto os espermatozoides, as gônadas, né, digamos assim, né, elas têm metade dos cromossomos que existem. Né? Então, são 48, nós temos 24, 46, 23 cromossomos na espécie humana aqui, e aqui também do óvulo. Quando se juntam, tem que dar ambos, né? Tem que dar soma. Por isso que o zigoto é a soma de metade do DNA, digamos assim, masculino, e metade feminino. Se junta, se organiza, e a partir desta célula que ocorrerão as outras células, né? Sistema linfático, sistema sanguíneo, muscular, sistema tecido gorduroso, tecido nervoso, tudo isso advém desta célula inicial primordial. Tudo bem? Leonardo? Vamos lá. Oi. Posso fazer uma colocaçãozinha rápida? 2? Então, lembrando que, no caso específico do livro Transição Planetária, né, que você está nos colocando, trata-se da encarnação, da reencarnação de espíritos elevados, que vêm para contribuir no processo de regeneração da Terra, né? Isso. Então, são espíritos mais evoluídos que estão reencarnando aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Então, esses espíritos evoluídos, eles possuem... Oi? Você já ultrapassou o seu horário. Você está vendo? Eu estou notando. Vou embora agora. Também. Eu vou acabar aqui e vou voar. E participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina geradora da vida na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir portas à sua compreensão. Então, fica aqui a informação de que o espírito, quando tem essa capacidade, ele passa completamente pelo seu processo de reencarnação. Ele consegue ativamente participar dele. Quando não, né, só através
da pleiade de arquitetos, geneticistas, que irão ajudar esses espíritos não muito evoluídos, talvez assim como nós, né? No processo de reencarnação. E cabe a nós as nossas responsabilidades, sim, responsabilidade de cada um de manter o equilíbrio psíquico, orgânico e ativamente, de forma proativa, digamos, ajudar nessa nova dimensão do mundo que está surgindo e batendo na nossa porta dia a dia. Espero que tenham gostado. Vou fechar por aqui e vou voltar já no meu celular. Maravilhoso, obrigado, Só falta um slide. Você não quer passar ele, não? Então, Quero. É só isso. Beleza. Obrigado. Tá bom. Parabéns, Eunápio. Não foi à toa que esse capítulo caiu para você. Sensacional, tá, muito bom. Parabéns. Tá. Eu vou sair e volto já, tá? Pera aí. Tá bom. Tá bom, vai lá, a gente espera. Tchau, Tá ótimo, parabéns. Tinha que ser para ele, né, querido? Oxi, eu falei. Muito apropriado para ele. Tinha que esmiuçar isso. Por isso que a gente pediu, né? Ele concordou que ele refizesse o capítulo e ele topou na hora, né? O trabalho não é docemente iludido que ia entrar no 19, né? A gente sabia que não ia dar para na hora, rapaz, a hora que escreveu, eu quis ser diplomática, assim, sabe? Eu falei, não, veja bem, se você achar que vai dar tempo... falei, cara, não vai dar tempo. Correu o risco de não terminar. E olha, a Cláudia fez uma pergunta e nem teve resposta ainda, né? Vamos esperar ele voltar, quem sabe ele responde. E qual é a pergunta? Está no chat aqui. Ela quer saber sobre a ação não programada. Não programada. Como que é? Mas foi aquilo que ele falou. Ele que respondeu, isso mesmo. Não, é só pela atração magnética, mas espiritualmente, talvez seja essa a questão dela. Como que é esses encontros fortuitos que permite a reencarnação sem uma programação espiritual determinada, entendeu? Tem muita dúvida a respeito disso. De modo geral, muita gente faz essa pergunta. É uma situação estranha, né? Eu li uma obra a respeito, que agora não me lembro qual é o título, mas onde a explicação era mais ou menos assim, que quando um casal, né, que vive junto, que coabita, que tem esse plano, ele já quer a paternidade, a maternidade, ele já atrai para si esses espíritos, então há essa programação. Mas há esse pessoal do oba-oba, que cada um encontra uma relação sem compromisso, sem nada. Então, isso fica meio que descoberto na questão da programação. E quando calha... a espiritualidade não deixa nada solto, aproveita esses encontros fortuitos que você chamou de oba-oba. Mas é que quando calha da menina estar fértil naquele período, né? Então é designado um espírito que também tem que participar de uma provinha meio dura, assim, de uma família meio desestruturada, e ele vai. Porque ele está ali naquela de querer reencarnar de qualquer jeito e tal. Foi mais ou menos isso que eu entendi da explicação que foi dada no livro, mas eu também não tenho lá, mas eu acho que faz um pouco de sentido, não é? Não. Para mim não faz muito sentido, não. Então, eu acho que o Eunápio trouxe foi uma coisa muito científica, foi uma coisa muito ciência. Agora, tem um outro lado espiritual aí que a gente precisa de conversar bastante sobre isso. Isso, eu já tive estudos, acho que o Luciano deve ter participado na casa lá aqui na Ilha Grande. Já houve estudos, palestras sobre isso, inclusive foi tema, uma ocasião dos encontros durante o período de carnaval, né, que nós chamamos de ENEF, já foi também
textos trabalhados para essa reflexão. O que a pessoa que fez a apresentação foi mais ou menos nessa linha que o Marcos Heleno falou. Só que ela não se referia assim ao oba-oba. Ela chama esses encontros oba-oba de encontros fortuitos. Não há um planejamento. Só que tudo na espiritualidade, na obra da criação, não fica solta. Então, os erros cometidos, os equívocos cometidos por nós, por exemplo, nessa troca de parceiros sem muita responsabilidade, a espiritualidade aproveita e promove esses retornos, essas reencarnações necessárias, algumas até a reencarnação. Fugiu a palavra, gente, ajuda aí. Compulsória. Compulsória, exatamente. Aí aproveita esses encontros que a espiritualidade chama de fortuito e promove isso. Agora, é ali, não está planejado, e aí entra a explicação do Eunápio, que é somente por atração magnética, é só o magnetismo biológico. Muito bom, Raquel. Mas o fato de não estar... Deixa eu só complementar aqui rapidinho. O fato de não estar planejado não quer dizer que ela não esteja ali no momento, não tem uma equipe ali trabalhando. Eles estão, inclusive, nessa obra que eu falei, que eu li, que fala sobre isso, quem está explicando isso é o espírito que está ali ajudando o outro a trabalhar. Inclusive, porque eles estavam trabalhando, porque eram alguns casos onde realmente tinha um caso de um espírito que tinha que reencarnar e ele estava querendo fugir, então ele ia provocar o suicídio da mãe para que ela não o tivesse. Era uma coisa meio complicada. Então, ele estava mostrando que tem uma equipe espiritual coordenando e trabalhando nisso tudo. Tá? Só que, como foi dito, eles aproveitam esses encontros fortuitos, essas questões do livre-arbítrio mal dirigido, para que os espíritos que têm necessidade de encarnar nesse tipo de ambiente, né, com esse tipo de expiação, de prova, sejam encaminhados para aí. Não é jogar assim, pum, o Deus dará na sua... Não. Tem um trabalho de amparo, de coordenação. Mas tem um outro aspecto interessante que no comentário da Raquel veio isso na minha cabeça. Às vezes, um encontro não desejado, um encontro inesperado, que nem você falou, entra no oba-oba, e ali é concebido uma criança, não esperada e não desejada, mas que pode ser direcionada para uma outra família que não pode ter naturalmente, pelas vias naturais, um filho, como é o nosso caso, a gente não podia ter. Sim. Deixa eu só fazer uma observação. O não significa que esse espírito que está reencarnando por um processo não programado, ele não viria futuramente reencarnar em outro seio familiar. Que de uma forma ou de outra há um compromisso espiritual desse ser reencarnante, ainda que seja nessas relações não formais, digamos assim, e esse espírito, embora não programado para estar naquele momento, ele seria, sim, preparado de uma outra forma para reencarnar futuramente através de um outro casal. Mas como Deus não joga dados, a gente sabe muito bem que a fila para reencarnar aqui é muito maior do que aqueles que estão aqui, né? Deus sempre permite que essas exceções, entre aspas, à regra aconteçam para a promoção dos próprios espíritos, das próprias almas. Né? Ou seja, aconteceu sim, é magneticamente perfeito, está muito bem colocado por todos, principalmente pelo Eunápio. Agora, esse espírito que está nesse momento, nesse processo reencarnatório, que seja uma reencarnação compulsória, o nome que se dê, mas geralmente é esse, ele com certeza iria reencarnar em um outro momento. Ou ele está só esperando o momento. O que eu quero dizer é o seguinte, ele pode estar ligado a um daqueles dois, ou ao que vai ser pai ou ao que vai ser mãe. Ele está ali ligado naquela criatura. Surgiu a oportunidade, ele embarca.
Aí são os compromissos do passado, né? Nós sabemos que, geralmente... Está só esperando uma oportunidade. E está sendo dada a ele a oportunidade pelo plano espiritual. Tem a coordenação, não está jogado. Apenas, se fosse planejado, se fosse com mais calma, poderia feito de outra maneira, mais elaborado. Poderia, mas a criatura tem o seu livre-arbítrio. Ela não quer que seja assim. Ela quer que seja do jeito dela. Então, permite que vá do jeito dela. Não, mas quando eu falei do não programado, não é programado pelo pai e a mãe que vai gerar essa criança, é programado pela espiritualidade. Não tem... existem, sim, o que o Marco Sereno falou, de você estar próximo, né, daquele momento, mas existe sim um planejamento, né, da espiritualidade. Eu acredito que sim, Cláudio. Eu acredito que sim. Por exemplo, não é qualquer um que vai entrar ali. Por exemplo, o espírito que vai entrar ali é um espírito que precisa passar pelaquela condição de prova que vai ser gerada a partir dali. Entra ali. Claro, não é assim, sou eu, empurra, sai da... Não é? Deixa que agora, eu sou mais forte, eu vou na frente. Pessoal, o Eunap voltou para a sala. Vamos esperar que ele responda. Olha ele. Chegou ali. Fala, Napito. Mas acho que ele não está conseguindo entrar. Não, ele está aqui já. Sim, mas ele deve estar só tentando a conexão aí de... Fala, pessoal. Estou escutando aqui, estou na rua escutando vocês. Então, responde a pergunta, se você está ouvindo. Qual é a pergunta aí? Repõe. Olha de novo, que foi tão... Deixa a Cláudia perguntar. Eu vou explicar, é porque passou um ônibus aqui fazendo barulheira, não escutei nada. Deixa a Cláudia perguntar. Eunápio, o meu questionamento foi quando você falou da reencarnação não programada, né? Aí eu questionei essa fala e pelo seguinte, não é que ela não foi programada pelos pais, né, para que tenha aquela fecundação, mas existe um planejamento da espiritualidade para aquele ato inconsequente ou não né, do casal, mas existe um planejamento. Então, assim, porque quando você falou, não, peraí, acontece que tem uma não planejado, entendeu? Só isso. Tá, entendi você, Cláudio. Eu acho que eu fiz um estudo no ano passado sobre programação reencarnatória. Eu acho que está no YouTube algum negócio. Depois o Luciano pode até organizar e mandar para você. Tudo. A gente observa o seguinte, que há reencarnações programadas. Quando eu chamo de programado, eu chamo que são aquelas reencarnações em que ou o espírito reencarnante faz parte do processo de programação, ou às vezes não faz. Mas tem espíritos do lado, né? Espíritos amigos, bons, evoluídos, que preparam, que têm uma programação. Mas existem reencarnações que não são programadas, mas que ocorrem. E como é que se dá essas reencarnações que não são programadas e que ocorrem? Ora, muito simples. Porque existe uma vibração magnética entre as pessoas, entre os seres. Existe o processo de procriação, que é um processo natural. Então, o que acontece? Se eu estou, por exemplo, numa festa, participo de uma orgia, fumando droga, bebendo... Nenhuma espiritualidade no mundo vai programar isso para a reencarnação. E se eu faço sexo com a mulher e a mulher engravida. Foi programado isso? Não foi. Só que houve uma conjuntura magnética, não apenas naquele momento, como da vivência dos pais,
e da mãe, dos pais, que naquele momento, fisicamente, magneticamente, um espírito que também tem uma influência ou que vibra na mesma vibração desses pais, reencarna naquele momento. Entendeu? Então, não é uma programação, mas é uma organização, digamos assim, magnética, né, que atua, que não foge em nenhum momento da lei divina. Que em nenhum momento foge da lei divina. Só que não é uma programação com, digamos assim, uma ordem. Não está. Mas também não está uma solta, não está o acaso. Né? Ela está condizente com as leis físicas e das leis divinas. Só que, infelizmente, não foi uma programação assim, detalhadamente. Está entendendo, Cláudio? Sim, sim, entendi. Eu também concordo com isso. Quando fala que existe não foi programado para que acontecesse aquela fecundação naquele momento, né? E também sei das reencarnações compulsórias, também sei, enfim, mas aproveitou-se uma situação, né, que precisava foi permitido, né? Lógico, foi permitido que essa fecundação acontecesse nessa situação, sem uma programação, sem um pensamento para isso. Ok. E outro assunto que poderia encaixar bem nesse justamente contexto da Cláudia? Rapidinho, só concluir o negócio rapidinho. E é justamente nesses processos de reencarnação magnética, eu vou dar esse nome, tá? Magnética, digamos assim, eu vou dar esse nome, tá? Reencarnação magnética, que espíritos do umbral inferior reencarnam mais facilmente. Que eles reencarnam mais facilmente. Entendeu? Então, uma coisa é Congelou, né? O sinal dele. Congelou. Casos de mãe, de pais, que não tem nada a ver com mata-filho, não sei o quê, é simplesmente porque eu não posso acreditar nos Deus justo e bom que vai programar uma reencarnação no estupro. Não vai. Não tem condição. Eu não posso acreditar. Faz uma gentileza. O teu sinal perdeu por alguns segundos e nós perdemos o início da sua fala. Você pode repetir o iniciozinho da frase, por favor? Porque você congelou e ficou sem áudio. Você pode repetir o que você falou desde o início? Porque nós perdemos um pouco a tua conexão. Você estava com o sinal suspenso. Sim. Eu vou falar... Agora melhorou? Melhorou? Agora, eu estou falando para você o seguinte. Tá ruim ainda? Não, ao contrário. Tá bom. Beleza. Quem está falando aí? É você. Então, vamos lá. Eu estou falando para você que eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar no Deus justo e bom. Programa encarnação. Fecha a câmera, Eunápio, porque está cortando o som, por favor. Melhorou agora? Não, mas acho que você tem que fechar a tua câmera para deixar só o áudio. E agora, melhorou? Estão escutando? Essa conexão. Sim, agora melhorou. Então, ver se vocês conseguem me entender. Eu não posso acreditar num Deus justo e bom que promova uma programação reencarnatória diante de um estupro. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar no Deus justo e bom que programe uma programação reencarnatória diante de uma orgia. Não tem programação reencarnatória. É certo que não tem. O que está acontecendo ali? São espíritos completamente desorganizados, destituídos, né? Que magneticamente se atraem, e há o processo de fecundação. Por quê? Porque há um espírito do lado que precisa
que precisa de alguma forma, por algum motivo, ou até mesmo magneticamente, reencarna. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Né? E eu apresentei isso no ano passado, um estudo sobre isso, falando sobre essas duas possibilidades. Né? Isso no mundo como o nosso. Certamente no mundo de regeneração, nos mundos melhores, né, onde nós iremos vibrar de forma diferenciada, até mesmo essa magnética, se acontecer, ela vai estar no outro patamar, porque nós estamos vibrando em outro patamar evolutivo. Tranquilo? Entendeu, Cláudio? E outro tema que eu queria falar rapidinho, que poderia entrar no assunto... Entendi, mas em outro plano não vai ter magneticamente, não. Ah, sim, eu estou falando, se acontecer, geral. Até pode ter, porque essa coisa magnética nem sempre é por conta de um distúrbio comportamental, de uma balada, do orgia. Não, um casal muito jovenzinho, que às vezes simplesmente eles não têm muito conhecimento e estão ali com os hormônios fervendo. E há até no momento um sentimento entre os dois, não é aqueles namoradinhos que de repente não conseguem esperar. E aí, pimba! Não foi programado? Não foi. Mas foi fruto de uma orgia? Também não foi. Então, nesse caso, eu acredito que pode vir um espírito que estivesse ali mais próximo a um, mais próximo a outro, por afinidade, e que ia aproveitar esse momento para ele reencarnar. Posso fazer um comentário rapidinho? Quantas vezes, só terminar o raciocínio, quantas vezes esse tipo de coisa acontece, que aí, às vezes, pensa-se até em aborto, isso e aquilo, e aí acaba-se por não conseguir fazer isso, e depois essa criança, quando cresce e torna adulto, é o único da família, dos irmãos todos, que cuida dos pais. Olha, é aquele que iria ser rejeitado. Perfeito, muitas Marcos. vezes acontece isso. Exatamente, porque pode acontecer de encarnar um espírito involuntariamente, mas pode ser até que dentro desse processo não programado venha um espírito mais elevado que os pais, sim, pode até vir a educá-los futuramente. Perfeita colocação. Por aí. E tem outra situação. Generalizando, desculpe, Marcos, generalizando, a impressão que se tem dessa leitura é que todos os espíritos que reencarnam no processo não programado são espíritos inferiores. Mas, para toda a regra, há exceção. E nesse caso específico, como muito bem colocou o Marco, pode acontecer sim. Né? Por exemplo, rapidamente falando, já estouramos o nosso tempo, quando eu morava no Rio, eu vi uma menina de 11 anos, linda, linda, grávida de 5, 6 meses, 11 anos, eu testemunho que eu vi. Né? Foi um exemplo, como o Marco colocou, de duas adolescentes, né, com os hormônios efervescendo, e o descontrole pelo apetite sexual, sim, mas ali não foi algo aleatório, né, totalmente. Como pode acontecer, sim, de um espírito superior aos pais, como eu disse, vir e corrigi-los futuramente. Desculpe, Marco, vai lá. Não, o que eu estou tentando falar alguns minutos já é o seguinte, é um assunto bem rápido, mas a gente tem que pensar também no aborto. Aborto natural, eu estou falando. Não estou falando do aborto provocado. Então, que isso também, de alguma maneira, pode estar relacionado, porque a gente sabe também que existem situações de mães abortando com 2, 3 meses, né? Então, a gente tem que pensar nessa condição também que a gente, de repente, poderia encaixar. O aborto vai entrar numa outra, eu acredito, num outro entendimento, porque, às vezes, é o próprio espírito com medo de retornar, a incompatibilidade espiritual com os pais, é uma outra circunstância já que, quer dizer, já está fecundado, já está ali acontecendo, e aí é outro estudo, mais 2 dias de estudo. Só para fechar aqui, já avançamos mesmo, a gente fala muito dessa questão dos espíritos afins, né? Então, a afinidade poderia estar ligada nesse processo, não programado, mas, porém, programado por uma questão de afinidade?
Quando a gente fala em afinidade, geralmente a gente pensa no lado positivo. Eu tenho afinidades, mas as afinidades acontecem também total, é geral. Eu posso me afinar com o mal, eu posso me afinar com a desonestidade, eu posso me afinar com os desvios, né? Então, é uma afinidade, é a lei da atração, é o imã, né? E o sentimento de ódio, de animosidade, também liga, também atrai. Também atrai, afina, Eu me uno com aqueles que odeiam porque eu vou alimentar também o meu ódio, isso mesmo. Exatamente. Assim como os laços de amor, também existem os laços de ódio, né? Muito boa a tarde de estudos. Sintonia, isso mesmo, Cláudio. Sintonia, afinidade. Cadê o Nap? Nap, vamos encerrar? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo meu corre-corre aí, tá? Muito. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Foi excelente, Napito. Obrigado, meu filho. E, enfim, o próximo, eu quase ia começar no 18, só que eu preferi ficar, o 19, só que eu preferi ficar no 18 mesmo. Eu sabia que você não ia começar o 19. Eu tinha certeza. Eu só não quis te dizer isso diretamente. Todos tínhamos essa certeza. Eu disse, você acha que dá? Você recebeu uma série Então, tá de diretas. Eu notei. Mas foi gostei muito. Não. Você é meu tio predileto. Pois bem, dá tempo da gente fazer o negócio, Luciano? Olha, se for 5 minutos, sim. Aí eu vou pedir a gente... Ou você acha melhor fazer... Vamos começar segunda-feira, então, que é começo do mês? Pronto. Vamos, boa ideia. Perfeito. Não, começo do mês é sábado, então, dia 1º. Mas sábado da manhã é dia 1º de maio, daí o trabalhador e fica em casa. Segunda, então. Combinado. É dia de fazer programação reencarnatória para muita gente. Não vamos adiar muito isso, não, gente. O mundo está precisando. Vocês é que sabem. Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, talvez, encerrar agora, mas não perdermos a sintonia com o plano mais alto. Ótimo. Pois pronto. Minutos, eu interrompo a gravação porque a música vai cair em reivindicação no YouTube, mais uma vez. Então, a gente pode fazer isso. Faz a prece, permanecemos em sintonia e, em seguida, o nosso querido casal de amigos... Fazemos a meditação, ótimo. Perfeito. Então, ótimo. Então, vamos lá. A prece final fica por conta de quem? Faz você, Lu. Vamos lá, então. Vamos respirar profundamente, soltar as nossas amarras mentais, né, manter os sorrisos no rosto, os sorrisos interiores, né, sorrisos da alma, né, e agradecer por esse banho de luz que nós recebemos hoje à tarde, mais uma tarde, né, junto aos amigos espirituais que estão sempre nos amparando, nos instruindo, nos intuindo para que os estudos saiam da melhor forma possível. E assim, nessa unidade de pensamentos e sentimentos, vamos potencializar ainda mais essa força que brota em nós, graças a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, que sempre nos olha, né, com seu olhar cândido, amorável e luminoso, nos conhecendo pelo próprio nome de cada um. Vamos estabelecer nessa egrégora positiva criada neste momento e vamos, cada um de nós, nos conectar com essa energia crística que habita no interior de cada ser humano. E através desse momento, dessa conexão,
vamos elevar ainda mais as nossas vibrações ao nosso Mestre, pedindo a Ele, em rogativa, joelhos postos ao chão, mentalmente, que Ele permeie toda a humanidade, encarnada e desencarnada, com esse halo de luz que envolve cada ser humano, cada ser vivo, o próprio planeta. E assim, Jesus, mais uma vez, aqui estamos, unidos ao vosso amor, agradecidos pela oportunidade de estarmos experienciando esse grande momento de revolução e renovação da humanidade. Que vós, Senhor, assim como Maria de Nazaré, possam acolher os espíritos sofredores que, por ora, atravessam as suas experiências para além da Terra, retornando à pátria espiritual, que sejam todos orientados e conscientizados da sua nova condição. Que encontrem abrigo na luz, que encontrem abrigo em vós. E assim, Jesus, mais uma tarde, nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo que foi proferido, mais uma vez, pelo nosso irmão, companheiro e confrade, Eunápio. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.